noite. Está começando o Linha de Passe com a seleção brasileira classificada para a Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu o Paraguai na Neoquímica Arena no primeiro jogo do Carlo Ancelotti, ao lado da sua torcida, da torcida brasileira. E ele conseguiu essa vitória 1-0. Poderia ser mais? Poderia, mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para a Neoquímica Arena conversar com o André Pirral e também com o Pascoal e, claro, os nossos comentaristas aqui na bancada. Segura aí, fãs de esportes, intervalo no nosso Linha de Passe. Voltamos já. Do Carlo Ancelotti, do Carleto, 66 anos, e a torcida brasileira fez essa homenagem ao novo treinador da seleção brasileira. O primeiro jogo dele à frente e ao lado do torcedor brasileiro, e uma vitória importante, porque foi a vitória que deu a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Estou ao lado do Jailson Vilas Boas, do Paulo Calçade e também do Geode. Fala, Calçade, tudo bem? Boa noite. Olá. Gostou hoje? Olá, Marcelo. Olá, fã de esportes, meus companheiros aqui. Sim, a expectativa da seleção brasileira, ela é individual. Aqueles que acham que Carlo Ancelotti é um interruptor, que você vai apertar o botão e o Brasil vai virar uma potência, esses vão se decepcionar. Como eu vejo que tem um processo, é duro falar, um processo longo, com 1 ano e não muito tempo para treinar, mas é um processo. E a seleção tem coisas positivas. Sim. O Paraguai estava 9 partidas invicto, perdeu. O Brasil, em nenhuma dupla, o Brasil joga, todas as seleções jogam 2 partidas por data FIFA. E nenhuma delas, das anteriores, o Brasil tinha saído sem tomar gol. O Brasil saiu sem tomar gol nesses 2 jogos. Então, houve aí um rendimento melhor da defesa contra o Equador e contra o Paraguai, e a gente precisa de muitos ajustes para encontrar um time. O Carlo Ancelotti ainda não encontrou um time do Brasil. Nesta primeira convocação, ele fez ajustes para o segundo jogo e o Brasil, sim, espero mais. Mas daí, achar que a minha expectativa era para arrebentar com o Paraguai, essa não era. Ô Jean, uma seleção mais ofensiva, uma seleção que poderia ter tido um placar um pouco mais elástico, mas 1-0 é o suficiente, está classificado e também tira aquele nervosismo do primeiro jogo da seleção ao lado do torcedor, né, do Carlo Ancelotti. É isso. Boa noite, Marcela, Boa noite. Jailson, Calçade. Olha, vou te falar que eu achei bom o jogo da seleção brasileira. Para o que a gente se acostumou a ver, considerando o fato de que o Brasil enfrenta um Paraguai que não perdia 9 jogos, que se defendia muito bem, eu achei que teve muita coisa legal. Acho que a aproximação e a movimentação dos jogadores de frente, a intensidade do Brasil o tempo todo, realmente atacando. Acho que a primeira hora do Brasil foi muito boa. Estou falando de 45 minutos do primeiro tempo e 15 minutos do segundo. Como você disse, o jogo poderia ter sido 2, acho que 2-0 talvez refletisse melhor, né, o que foi a partida. A gente teve pelo menos 3 ou 4 outras grandes chances realmente para marcar. E, enfim, de maneira geral, achei que foi um bom jogo. Claro que está longe do ideal, está longe do time perfeito, mas considerando as dificuldades e a fase do adversário, achei que foi sim um bom jogo da seleção brasileira. E quero só citar um nome que eu critiquei bastante nas últimas partidas todas da seleção que ele jogou, inclusive na última, que é o Bruno Guimarães. Achei que fez uma partidaça o Bruno Guimarães, algo que a gente não via acontecer há muito tempo. Muita gente queria que o Gerson continuasse no time e achava até justificável essa preferência. E o Bruno Guimarães, para mim, hoje jogou muito bem. Acho que foi o melhor jogo dele com a camisa da seleção brasileira até aqui. Jailson Vilas Boas, boa noite. Boa noite. Gostou da seleção brasileira? Gostou das mudanças do Carlo Ancelotti para essa segunda partida? Bom, o resultado deu. Gostei. Boa noite, Marcela. Boa noite, Jean. Calça, boa noite aos fãs de esporte. Eu gostei sim da apresentação da seleção e dividindo, né, como o Calça falou em relação aos 2 jogos. No primeiro jogo a gente viu um aspecto defensivo, né, do Ancelotti com a seleção brasileira ali, todo mundo marcando atrás da linha da bola, os ajustes que foram feitos por ele, e nesse segundo jogo a gente conseguiu ver o aspecto ofensivo. Então eu gostei muito, a mudança ali com os 4 jogadores de frente, logo ali no início, a pressão danada em cima da defesa do Paraguai, que não conseguia respirar. Eu estava nessa curiosidade para saber como seriam, né, as dinâmicas da equipe ali com ataque com 4 jogadores de frente e apenas 2 volantes. E eu gostei bastante, principalmente pelo fato de ninguém ter guardado posição. Essa foi a parte que mais me agradou. Ninguém guardou posição, a gente viu o Matheus Cunha pelo lado esquerdo, vimos o Martinelli pelo lado esquerdo, vimos o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, o Rafinha no final do primeiro tempo também. Então,
ficou difícil para a defesa, né, do Paraguai fazer algum tipo de marcação individual, porque toda hora caía alguém novo pelo setor. Então eu gostei muito e a gente vai falando aqui ao longo do programa, mas gostei das dinâmicas que foram apresentadas. E um Paraguai que já entra contra a seleção brasileira buscando se defender, mas começa a sentir muita dificuldade e começa todo mundo a cair, começa a fazer cera desde o começo da partida, Calçade, uma coisa que irrita um pouco a seleção brasileira. Mas isso eu acho que já mostra também a mudança de postura do olhar do adversário para a seleção. Primeiro, o Paraguai tinha uma vantagem, ele estava à frente do Brasil, terceiro colocado. A vitória do Brasil tiraria-se essa condição de seleção paraguaia, que um ponto já seria magnífico para manter sua invencibilidade, para caminhar na classificação para o Mundial. Então, uma seleção que buscou defender a sua vantagem na tabela. Diferente de uma primeira rodada, quinta rodada de eliminatórias. Agora a gente está no finalzinho, já enxergando o que é preciso, o que é necessário. E aí, bom, teve uma posse de bola, eu comecei a contar. Bola no gatito, 14 segundos para devolver. Aí, assim, arbitragem, esquece, né? Os caras são péssimos. Eu vou ficar só no péssimo. Essa é a maior, acho que é a maior... Eu acho que é mais que isso, mas acho que eu vou ficar só no péssimo. Da arbitragem sul-americana. Eles não estão nem aí. A comparação com a brasileira. Eles não estão nem aí. Os brasileiros dão tempo a mais. A sul-americana é um negócio... Teve atendimento, caíam em todas. Teve uma reposição de bola que durou 32 segundos entre uma falta que foi feita. Sim, então você vai matando, porque são várias, você mata muito tempo. Mas isso aí é um problema da América do Sul todinha, não vamos consertar. Está difícil de arrumar o Brasil, imagina os outros. Mais 9, tem que resolver o problema de 9. Então, eu acho que tem aspectos positivos, mas é um time com a formação, o Carlito definiu, Martinelli, o jogador mais posicionado num local específico foi o Martinelli. Martinelli tem a mancha o mapa de movimentação, assim, lado esquerdo, linha de fundo. Matheus Cunha fazendo o trabalho de meio de campo, vindo receber até, às vezes, de zagueiros, mas um jogador que conduz, né, e passa. Então, assim, a característica da seleção é muito... Rafinha, vai, né, conduz e toca. Matheus, o Martinelli vai para cima. Vinícius. Mesmo assim, Casimiro e Bruno, para mim, foi uma das melhores atuações de dois jogadores do meio de campo. Concordo. Mesmo sem o Gerson, quer dizer, dois caras que foram muito bem. Então tem pontos positivos, mas é muito pouco para jogar a Copa do Mundo. Mas a gente tem que analisar que o Carlo Ancelotti, agora que ele vai começar a observar jogador brasileiro. Sim. Agora, no Brasil e na Europa. Mas esta observação que ele já tinha feito para o Real Madrid, não para o Brasil, certamente no radar dele tinha o Alex. Nossa, o zagueiro. Que jogador. Sim. Que jogador. Esse cara, sim, estará na próxima lista e do jeito que está jogando vai estar na próxima, porque ele foi muito seguro. Nos dois jogos. Então, fora e na casa, quem jogando no Brasil. E agora... Nosso meia-culpa, assim, meia-culpa, pelo menos, que assim... Falei muito do Murilo, porque acho que o Murilo foi uma ausência para mim, até que surpreendeu na lista, achei que estaria na lista. Falamos muito do Bremer quando o Bremer agora está machucado e não podia ser convocado, mas enfim, eram os dois zagueiros que pareciam que tinham que ser titulares indiscutível da seleção e que não vinham ser. E aí surge um outro cara que ninguém falava e que realmente fez dois grandes jogos. E te falar, assim, eu não sei se ele fica no Lille, não. Depois dessas duas apresentações pela seleção... Vai crescendo, Acho que ele salta. Mas será que o Ancelotti ele tem uma base agora para seguir a seleção brasileira? Será que ele vai usar essas duas partidas como a base da seleção brasileira? Alguns nomes com certeza. Mas quais foram os importantes? Quais aqueles que ele guardou no coração? Bom, vamos para a Neoquímica Arena. Vamos colocar aqui na nossa conversa o André Plihal, que está ao lado do Oswaldo Pascoal. E eles vão trazer também a percepção de quem estava lá no estádio. E, claro, também já com essa questão, Plihal, temos então uma base da seleção brasileira? É isso que vamos ver nos próximos jogos de seleção brasileira, inclusive no próximo jogo contra o Chile, Vinícius Júnior suspenso. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Marcela. Boa noite, meninos. Fora Esporte. Estamos aqui na Neoquímica Arena. Lógico, a essa altura já vazia. Agora há pouquinho, Pascoal com 46 mil torcedores.
que rendem em 12 milhões 700 mil reais. 46 mil pessoas que viram o Brasil garantindo a classificação para a próxima Copa do Mundo, para a Copa da América do Norte. No início do jogo já se sabia que a vitória bastaria para a classificação, né? Porque o Uruguai derrotou a Venezuela e o Brasil conquistou essa classificação, apesar do placar magrinho, com um bom desempenho. O Carleto botou o seu quarteto ofensivo pela primeira vez em campo. De fato, como disse o Calçade, só o Martinelli guardando um pouco mais posição. O gol do Brasil sai de uma jogada em que Rafinha, Matheus Cunha e o Vini finalizando ali como um bom centroavante, fazendo o único gol da partida. Brasil 1-0. Te agradou, Pascoal? O pessoal lá no estúdio gostou bastante. E a Marcela quer saber se depois desses 2 jogos zerados, sem sofrer gol, marcando 1, fazendo 4 pontos, já se tem um ponto de partida, ou até de repente, sendo um pouco mais otimista, uma base. Não, tem uma base. Eu gostei muito do que vi, né? Aliás, gostei demais da seleção brasileira. Jogar aqui na Neoquímica Arena parece que dá muito certo, né? Não perdeu nenhuma, não empatou nenhuma. 6 jogos, todas, 6 vitórias. 6 jogos, 6 vitórias. E já é mais uma classificação para a Copa do Mundo obtida também aqui na Arena do Corinthians. Gostei muito da movimentação dos jogadores da seleção brasileira. Achei que o Bruno Guimarães fez o melhor jogo dele com a camisa da seleção do Brasil. Fazia tempo que a gente não via o Bruno com essa desenvoltura, né? Ele jogou mais como volante pela direita, criou muitas perspectivas para a seleção do Brasil. Agora, o Matheus é um jogador que é o chamado... Para mim ele é um jogador desequilibrante. Por quê? Porque ele flutua muito nos espaços deixados entre os volantes adversários. Foi quem mais se movimentou. Ele e o Rafinha. O Rafinha também se mexeu demais. No primeiro tempo o Rafinha foi muito bom. No segundo tempo ele já ficou mais parado pelo lado direito, né? Mais colocado aberto pelo lado direito. Eu acho que eles cansaram também, né? Porque a marcação imposta pela seleção brasileira, o volume de jogo aí, o lance do gol, né? Porque o Matheus acreditou nessa bola. Ele foi buscar essa bola ali perto da linha de fundo e cruzou, e o Vinícius se atirou na bola para fazer o gol da seleção brasileira. Pena que o Vinícius não vai jogar contra a seleção chilena, mas o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Bruno Guimarães, Casemiro, Matheus Cunha, Rafinha. Vou falar para você, eles jogaram demais pela seleção do Brasil. E parece que o Brasil, depois de um certo tempo, achou mais um zagueiro, né? Sim. Como brota jogador, a gente fala, não, às vezes o Brasil tem dificuldade de encontrar jogador aqui e ali. Esse foi do nada mesmo. Apareceu assim, do Lille para a seleção brasileira, para ganhar espaço e para convencer, né, os homens da comissão técnica do Brasil. Isso é um lance do Bruno Guimarães, tentou por cobertura já no segundo tempo. Eu tenho 2 ressalvas a fazer. E as 2 ressalvas ficam para as laterais do Brasil. Como nós somos como seleção brasileira, como a seleção brasileira é deficitária pelas laterais. O Wanderson... Segundo tempo ele soltou um pouquinho mais, né? O Wanderson, ele é bom na descida. Na subida ele tem muita dificuldade. Quando ele ataca, ele vai bem, mas quando tem que defender, ele tem muitas dificuldades. Ele é um jogador com pouca criatividade para jogar na lateral direita, mas é o que tínhamos para... Eu acho até, né, que o Wesley é mais jogador que o Wanderson, mas o Wesley hoje ficou no banco de reservas. E o lateral esquerdo da seleção do Brasil, o Alessandro, ele... E quando entrou o Romero para jogar aberto pela ponta, ele começou a se desesperar. Não me parece um jogador experiente como ele é, né? Começou a se desesperar. Tanto que logo saiu para a entrada do Beraldo, né? A tirar a bola de todo jeito. E aí são as 2 ressalvas que eu faço. As 2 laterais do Brasil. Ainda precisamos encontrar jogadores. Precisamos de mais coisas, é claro, é óbvio. Mas hoje a gente viu uma seleção melhor, eu não vou falar muito, melhor do que a gente já tinha visto, mas dá um alento para o torcedor. A pegada foi diferente, a vontade, a determinação. Isso nos 2 jogos, né? Nos 2 jogos. A gente viu muita diferença do que a gente tinha visto até aqui da seleção brasileira, e eu acho que isso também passa pelo treinador, porque ele é muito próximo dos jogadores e ele cobra muito isso do empenho de cada um. Tudo, especialmente nesse início, passa pelo treinador. Viu, Marcelo, uma observação de quem estava no estádio. Todo mundo sabe como é que são os jogos da seleção brasileira em São Paulo. Passou de 20 minutos sem fazer um golzinho, a torcida começa a chiar. Hoje o comportamento foi totalmente diferente. O gol da vitória do Brasil saiu ali no finalzinho 43. Do primeiro tempo.
o comportamento até sair o gol foi exemplar da torcida. Aos 21 teve uma bola perigosa, aos 26 teve outra bola perigosa, aos 32 teve outra bola perigosa, só aos 43 é que foi sair o gol. E aí a torcida foi no embalo, a torcida responde daquilo que ela vê dentro de campo. A torcida viu a seleção brasileira empenhada. E quando o torcedor vê a seleção com empenho, a seleção vai junto, o torcedor vai junto. Não importa se é em São Paulo, se é no Rio, se é em Porto Alegre, se é no Paraná, seja em Santa Catarina, Minas Gerais, em qualquer estado brasileiro. Onde a seleção brasileira jogar, se o time mostrar empenho, dedicação, vontade, a torcida vai junto. E a torcida foi. E que bom, né? Que a torcida pôde ver um bom jogo também. Mas mesmo no segundo tempo, teve um momento ali que a partida ficou um pouco mais modorrenta, a torcida levou na boa, não começou a chiar, não começou a pedir jogador. Aconteceu até um pouquinho antes. O Estevão, a gente tá, claro, na casa corintiana, muitos corintianos por aqui, a gente percebia isso nas escalações. Até o Romero foi aplaudido na escalação. Foi vaiado. O Estevão e o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, vá lá, jogador do Paraguai, mas o Estevão é o jogador da seleção brasileira. Aí a torcida não poupou, não. E até fiquei com medo, falou-se tanto durante o dia no tal mosaico verde, que esse mosaico fosse ser boicotado. Era ali o parabéns Ancelotti, por conta, lógico, do aniversário, 66 anos do Carlo Ancelotti hoje. Mas não, todo mundo levantou bonitinho a placa e funcionou legal, deu um efeito bonito. Olha lá, ficou bonitinho, olha lá. Parabéns, Carleto, ficou muito legal essa homenagem ao técnico da seleção brasileira. Claro que ele merece mais do que isso, né? Hoje é o dia do aniversário dele e o Vinícius Júnior fez o gol, que é muito próximo dele. A seleção brasileira fez um futebol legal, aplicou-se dentro de campo e a gente espera ver. Não sei se nas próximas partidas o Brasil vai ter tanta coisa para mostrar, tanta coisa para demonstrar para o seu torcedor, mas a classificação já está aí, já vai para a Copa do Mundo e serão mais 6 jogos até a Copa do Mundo e um período de 30 dias para jogar o Mundial. Eu acho muito pouco para quem está chegando, que é o caso do Ancelotti na seleção brasileira, mas ele vai ter que dar um jeito de arrumar o time. Já pensou, Marcela Rafael, você no dia do seu aniversário entra no Arrudão e lá o mosaico, parabéns, Marcela? Pois é, o melhor é o Pascoal falando, ele merecia mais que isso, ele ganhou, né? Tudo isso aí, tá bom, hein, Pascoal? Foi uma boa surpresa e um bom presente. Não, merece ainda mais. O título não, a classificação para a Copa do Mundo. Tá bom, tá certo. Ô, Pascoal, um beijo para você, André Plihal também, um beijo para vocês. Muito obrigada aí pela participação e por toda a impressão dessa partida. Eu vou dizer uma coisa, Jean Calçade e Jailson, fazia muito tempo, mais do que a disposição, fazia muito tempo que eu não vi uma seleção brasileira tão organizada. Disposição, vontade, tudo isso a gente viu, mas a gente vinha vendo em outras partidas. A seleção tinha essa vontade. Agora, a organização fazia muito tempo que eu não via como hoje. Eu acho que desde a era Tite que eu não vi uma seleção tão bem postada. Acho que é uma seleção consciente do que precisa fazer. Até usei o termo disciplinada taticamente no jogo contra o Equador, e ela foi disciplinada taticamente, hoje também. Quer dizer, mas é óbvio que dentro da disciplina tem essa movimentação que obviamente foi pedido, né? Quer dizer, se o Ancelotti não tivesse pedido que os caras se mexessem tanto lá na frente, óbvio que a gente não ia ver essa mudança que a gente viu em determinados momentos do jogo, né? Do Matheus Cunha, que começa como meia, vai para a direita, depois vai para a esquerda. Então se mexe muito, todo mundo se mexendo demais ali na frente. E eu acho que isso é organização, justamente. Isso é disciplina tática. Obviamente tem, nesse caso, o dedo do Ancelotti. Mas a gente percebe um clima também completamente diferente em relação à seleção. E acho que isso muda. Quando o Plihal fala do comportamento da torcida, é verdade. Eu falei aqui, brinquei outro dia que eu não suportava vir para o linha de passe nos dias de jogo de seleção, porque era chato. A gente sabia que eram jogos que não valia nada, que a gente não tinha muita expectativa, não valia, né? Não é que estava valendo vaga, não está valendo vaga, não é questão, não é essa. E acho que a chegada do Ancelotti mudou isso para todo mundo. Mudou para o torcedor, mudou para o jornalista e mudou, que é o mais importante, para o jogador. Porque está muito claro dentro de campo, né? Acho que desde os treinamentos, as imagens que chegam, as informações que chegam, até a própria postura, a intensidade, o bom astral, assim, a coisa está diferente. Aonde isso vai nos levar?
Não dá para saber, porque futebol não é ciência exata e campeonato de mata-mata é menos exato ainda do que um campeonato por pontos corridos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o clima da seleção brasileira está muito legal. A única ressalva que eu quero fazer é para essa camisa desbotada da seleção, que eu não aguento essa camisa que é quase branca quando a gente vê ali de longe. Eu acho que assim, é uma coisa que tá num tom diferente do tom que a gente se acostumou a ver. Era só